Então, esse camarada aí, galera, é um camarada bem conhecido dentro do metal, que é o Corey Taylor. Que ele é lá de Des Moines, em Iowa. Ele nasceu, né, no dia 8 de dezembro de 73. Olha só. É pertinho de você, hein, Fê? Mais ou menos. Sou mais velho tive, que ele. tive que sacanear, tive que sacanear. Mas vamos lá, galera. O que o Corey Taylor é famoso a princípio, né? Ele é famoso por ser cantor do Slipknot e do Stone Sour. Ele também é famoso por suas letras, tanto no Stone Sour quanto no Slipknot, porque no Slipknot ele até tem a participação da galera ali que ajuda ele, né? O Sean. Tanto os outros membros do Slipknot às vezes acabam contribuindo um pouquinho para a poesia, mas no geral é ele. E no Stone Sour é 100% ele que escreve as letras. Mas assim, até no Slipknot tem muita coisa que é só dele mesmo, mas assim, ele geralmente no Slipknot é um pouco mais generoso em compartilhar, tipo, dizer, não, cara, tem coisas aqui que não são só minhas. Não, já no Stone Sour realmente é coisa só dele. Até porque o Stone Sour é uma banda que já existia antes do Slipknot. Embora o Slipknot ser mais velho em alguns quesitos. Olha que doideira, eles ficaram um tempo em ativa, depois pararam, aí o Stone Sour começou a existir, depois o Slipknot entrou no meio do caminho, tem umas coisas assim, sabe, cara? Mas enfim, o Corey Taylor, né, tem essa fama aí de ser cantor dessas duas bandas, mas também é um escritor, cara. E ele tem 4 livros já escritos, e eu tenho 2 desses 4. O primeiro livro dele foi escrito em 2010, um pouco pós a morte do Paul Gray, que pra quem não sabe, né, era o baixista do Slipknot. E assim, muito triste a morte dele, acho que a partir dali o Corey quis exorcizar, sabe, certas coisas nos livros dele. Que aí vem uma característica muito do estilo dele de escrita, que é ser também muito similar ao Neil Peart, meio autobiográfico, porém ele gosta de carregar outras coisas nessa parte autobiográfica. Assim como o Peart carrega muito essa parte da viagem, né, de viajar, de fazer essa viagem de moto, de tirar fotos e falar de lugares e culturas. O Corey Taylor ele tem um lance de falar mais de coisas politizadas, porque o Corey Taylor, pra quem não sabe, é um cara mega politizado. Legal. Muito politizado mesmo. Tanto que as letras do Slipknot são muito politizadas, elas têm muito ataque, muita coisa assim, referente até coisas sociais, né? Então, Bacana. o Corey Taylor, obviamente, não vai fazer diferente quando ele, num livro dele, o primeiro chamado Seven Deadly Sins, que foi o primeiro livro que eu li, que é o primeiro que ele escreveu, ele fala dos 7 pecados capitais e ali ele começa a tecer críticas a certas coisas que são muito retrógradas na nossa sociedade e são muito conservadoras. E ele começa a falar sobre isso. Ele tece altas críticas ao conservadorismo, cara. O Corey Taylor é um cara excepcional. Tem muita gente que não gosta dele porque ele é um camarada muito assim... Ele não fica medindo palavras pra falar. E assim, às vezes tende a não querer ver as coisas dele porque fica achando que ele é um cuzão o tempo todo, mas na verdade não, cara. Ele é um camarada assim muito correto com muita coisa. Então eu acho que isso inclusive Legal. não deixa as pessoas gostarem muito dele por conta disso, que eu acho que fico com raiva dele ser um cara que fala muita verdade. O outro livro dele, que é o segundo que eu também tenho, que eu queria comentar, que é o nome do livro é enorme e é muito engraçado. A Funny Thing Happened on the Way to Heaven, aí entre parênteses, or How I Made Peace with the Paranormal and Stigmatized Zealots and Cynics in the Process. O que quer dizer? Uma coisa engraçada, ou uma coisa, sei lá, estranha aconteceu no caminho para o paraíso, ou como eu fiz pazes com o paranormal e os fanáticos e os cínicos no processo. Seria mais ou menos isso. Caralho. Cara, esse livro é muito interessante, curioso, ele é engraçado, porque é basicamente o Corey Taylor falando de uma época que ele estava viciado em coisa paranormal, e ele, a mulher dele, a ex-mulher dele, na verdade, e uns amigos foram fazer tipo uma atividade paranormal em vários lugares. Não os filmes em si, mas fazer aquele tipo de coisa, sabe? Filmar e tal, tentar achar lugares fantasmas e tal. E ele conta, inclusive, muito da gravação do meu álbum favorito do Slipknot, que é o volume 3, que foi feito na casa daquele grande mágico, o Houdini. Sim, aquele álbum foi gravado lá, cara. Com o Rick Rubin. O Rick Rubin produzindo, inclusive. Pô, o Rick Rubin é foda, né? Pois é, pô, eu sou suspeito a falar porque é um dos meus produtores favoritos. E, cara, ele conta altas histórias engraçadas. Tem uns troços, assim, que se faz pensar muito sobre o negócio, que vale dizer, uma pegada do Corey também é ser muito cômico e, ao mesmo tempo, ser muito crítico, né? E aí, só que nesse livro ele não fica tão preso à política, né? Ele fala mais uma crítica à religião, o que é muito legal. Porque, assim, ele tem um ponto de vista, assim, muito... Ele é um cara esotérico, ele não é ateu 100%, embora ele tenha um pezinho de vez em quando lá, ele não acredita em certas coisas. Mas ele fala que justamente quando ele escreveu esse livro, e contando até dessa época do Slipknot, ele estava numa pegada mais esotérica e tal, e aí ele quis botar isso ali nesse livro. É bem legal, vale a pena conferir, é um livro muito maneiro, tem umas histórias engraçadas e muito maneiras, cara.
É bem legal ler sobre o livro e tem essa parte religiosa e espiritual também que é bem interessante, cara. Legal, galera. Então é o seguinte, olha só, os livros dos autores aí que a gente está citando, alguns deles e tal, a gente está deixando o link aí embaixo. Então se você tiver curiosidade ali e tal, dá uma lida. E deixa nos comentários, cara, algum outro autor que você fala assim, ó, esse cara aqui escreve livros muito bons e a gente conhece ele como, sei lá, como outra coisa, como ator, como, sei lá, produtor, sei lá, outro tipo de coisa.